O caminhão blindado avançava pelo sertão como um touro enfurecido, rasgando arbustos e levantando poeira. O motor vibrava, mas o que tremia mesmo eram minhas mãos. Eu sabia que Abreu ia falar algo que mudaria tudo. Algo que eu talvez não quisesse ouvir. Lia dormia encostada no meu ombro, exausta demais para temer. Eu a cobria com meu casaco, tentando protegê-la do frio da madrugada. Abreu acendeu uma pequena lanterna e ficou me olhando como se avaliasse a melhor forma de partir um osso sem danificar a carne. Jonas, ele começou. Você já ouviu falar do Projeto Retalho? Balancei a cabeça. Não, nunca. Ele respirou fundo. Então vou começar do começo. A praga do sertão não nasceu sozinha. Meu estômago virou gelo. O experimento proibido. Abreu continuou. Era para ser uma pesquisa agrícola, um laboratório móvel contratado por uma empresa de biotecnologia estrangeira. Eles queriam criar um vírus benigno que acelerasse a decomposição vegetal e fertilizasse a terra seca do sertão. Ele fez uma pausa, o rosto sério sob a luz fraca. Só que alguém alterou o protocolo. Alguém? Quem? Perguntei, a voz saindo mais fraca do que eu queria. Um dos cientistas. Um gênio maluco. O nome dele era Dr. Jadir Moreto. Trabalhou anos fora do país. Voltou cheio de ideias perigosas. Abreu mordeu a mandíbula. A raiva clara em seu rosto. E trouxe algo escondido na bagagem. Algo? Como o quê? Abreu engoliu seco. Um patógeno experimental, Jonas. Não era para ser usado. Não era para tocar a luz do dia. Me arrepiei. A imagem de um laboratório no meio do nada, com segredos mortais, tomou minha mente. Ele misturou isso com um experimento agrícola. Abreu acenou, devagar. Transformou um catalisador de decomposição em um vírus, capaz de reanimar carne morta, menos primeiro em animais, depois em humanos. A garganta secou. As palavras dele ecoavam no barulho do motor. Isso é monstruoso. É. Mas não para ele. Ele acreditava que podia reiniciar a humanidade. Nobocom, nas palavras dele. O sertão, por onde passávamos, parecia ouvir essa revelação. O vento batia seco na lataria do caminhão. Um som frio, cortante. A noite nunca pareceu tão escura. Mas se esse cientista fez isso? Perguntei, tentando ligar os pontos. Onde ele está agora? Abreu olhou para o chão de metal do caminhão. Depois, para mim, e seu silêncio foi pior do que qualquer resposta que ele pudesse me dar. A verdade estava ali, pairando no ar. Terrível. O Dr. Jadir foi o primeiro infectado, revelou Abreu, e sua voz baixou, como se contasse um segredo proibido. Mas não porque foi atacado. Ele se infectou de propósito. Queria ver como o vírus se comportava em um corpo humano vivo. A partir do início, a lanterna na mão dele tremia um pouco. Não de medo, mas de uma raiva contida. Uma fúria que parecia queimar por dentro. Ele registrou tudo. Filmou. Escreveu relatórios. O homem virou cobaia de si mesmo, um cientista louco até o fim. E ele virou um morto? Perguntei. A imagem grotesca se formando na minha cabeça. Não imediatamente. Primeiro, ele ficou mais forte, mais rápido. O vírus reconstruiu tecidos, ampliou a musculatura, alterou o metabolismo. Jadir ficou acima do humano durante horas. Ele se sentiu um deus, o criador e a criatura. Um frio subiu pela minha espinha. A ideia de algo assim, uma força antinatural, era aterrorizante. Depois, vieram os sintomas que a gente conhece. Abreu continuou, o olhar distante. A fome, a perda de fala, a deterioração mental, a regressão ao instinto puro. Por fim, veio a morte. O coração parou. Os pulmões pararam. O fim. Ele continuou, sua voz quase um sussurro, mas o vírus não deixa ninguém descansar. Então Jadir levantou. Ele foi o primeiro. O original. O paciente zero. O caminhão sacolejou numa vala, e Lia se mexeu nos meus braços, resmungando algo enquanto dormia. Abracei ela mais forte. Se ele foi o primeiro,
Onde ele está agora? Perguntei, precisando saber. Abreu apagou a lanterna. O rosto dele sumiu no escuro, e só a silhueta ficou visível contra a janela. Desaparecido, ele falou tão baixo que quase não ouvi. E é isso que mais nos apavora. Porque os outros, os mortos comuns, são previsíveis. Eles seguem o barulho, o cheiro, o instinto. Mas ele é diferente. Ele pensa. Ele planeja. As palavras dele ficaram dançando na minha cabeça. Paciente zero. Desaparecido. Vivo. Morto. Ou algo entre os dois. Vagando pelo sertão. E eu? Onde entro nisso? O caminhão diminuiu a velocidade. O motor agora um ronronar baixo. Era madrugada profunda. A lua parecia fraca, doente, como se o céu também temesse aquele assunto. Abreu, falei, quebrando o silêncio pesado. Você disse antes que eu tenho a ver com tudo isso. Como? Ele virou o rosto devagar. E a pouca luz, que entrava pela janela, iluminou seus olhos cansados. Jonas, você trabalhava no cemitério de Pedra Branca, certo? Sim. Fui o coveiro de lá por anos. O cemitério onde enterraram o primeiro corpo, que desapareceu. O primeiro sinal de que algo estava terrivelmente errado. Meu coração parou. Lembrei daquele dia. Do boato na cidade. Do corpo que sumiu da cova. Qual corpo? Perguntei. Embora uma parte de mim já soubesse a resposta. Um homem desconhecido, achado morto perto de uma estrada, dias antes do primeiro surto oficial. Corpo sem identificação. Pele cinzenta, músculos rígidos. Feridas estranhas, que não cicatrizavam. E um cheiro químico, não de decomposição natural. E deixaram esse corpo comigo. Murmurei, as memórias daquele dia voltando com uma clareza assustadora. Eu lembro de cada detalhe, o silêncio do necrotério improvisado, o frio anormal da pele dele. Sim, você preparou o corpo. Você o enterrou. Minha mente voltou para aquela sala pequena e úmida no fundo do cemitério. Eu lavei, examinei, enterrei. Sozinho. Abreu assentiu com um peso esmagador no gesto. Pois é, Jonas. Ele segurou meu ombro, sua mão pesada e firme. Você foi a última pessoa a tocar o paciente zero, enquanto ele ainda estava adormecido. Você enterrou o Dr. Jadir Moreto. Eu congelei. Minhas lembranças borbulharam como água fervendo. A pele fria. A rigidez dos músculos, quase como pedra. O odor insuportável, metálico, químico, e a sensação de estar sendo observado, mesmo sabendo que o corpo na minha frente estava morto. Então, como um soco na alma, uma lembrança que eu tinha enterrado fundo, explodiu na minha mente. O corpo piscou. Um movimento rápido, quase imperceptível, sob a luz fraca da lâmpada. Eu nunca tinha contado isso a ninguém. Achei que fosse alucinação, cansaço. A luz piscando. Não era. Lia acordou com meu tremor, sentindo meu corpo inteiro enrijecer. Tio. O que aconteceu? Eu a abracei, tentando esconder meu pânico. Abreu respirou fundo, e seu rosto tinha uma expressão que eu nunca tinha visto nele. Quase pena, Jonas. Ele falou baixo, quase com compaixão. O paciente zero te reconheceu. Ele sentiu você, e quando ele se levantou do túmulo, ele foi atrás de você. Ele está vindo e traz o sertão inteiro com ele. Um silêncio absoluto tomou o caminhão. Nem o motor parecia respirar. O mundo inteiro tinha parado, até que Abreu completou. E suas palavras foram como uma sentença de morte. E Caíto, aquele monstro que quase te pegou, só correu atrás de você com tanta fúria, porque sentiu o cheiro dele em você. O cheiro do primeiro. Você carrega a marca do criador da praga. Meu corpo gelou. Minha vida inteira virou mentira em segundos. A fuga, o medo, tudo ganhava um novo sentido. Não era aleatório. Era pessoal. E Lia me apertou, pequena e tremendo, enquanto eu tentava entender a dimensão daquela verdade. O paciente zero estava solto. Vivo, ou pior que vivo. E ele queria algo de mim.